CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Bom dia. Tá bom o som? Sejam todos muito bem-vindos, que tenham todos um dia muito abençoado. Hoje é quarta-feira, é dia de alegria, é dia de evangelho. Temos agora o nosso estudo, depois temos o estudo da Revista Espírita, né, que tem partes que estão, da Revista Espírita que estão no Evangelho, alguns textos. E 3 horas temos a reunião pública com os passes e às 19 horas também, 7 horas da noite. Nós estamos lá no final do Evangelho já, no capítulo 28, na coletânea de preces espíritas. E vamos começar o item, a quinta parte, né? Item 77. Preces pelos doentes e pelos obsidiados. Semana passada nós já falamos bastante sobre os espíritos endurecidos, espíritos arrependidos. Então vamos hoje começar com preces pelos doentes e pelos obsidiados. Dê para a gente, por favor, Elineia. Sim. Pelos doentes. 77, prefácio. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrestre. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de todos os gêneros deixam em nós germes malsãos, muitas vezes hereditários. Nos mundos mais avançados, física ou moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades, e o corpo não é minado silenciosamente pelo dano das paixões. Ver capítulo 3, item 9. É preciso, portanto, nos resignarmos a sofrer as consequências do meio em que a nossa inferioridade nos coloca, até que tenhamos mérito para mudar de situação. Isso não nos deve impedir de, enquanto esperamos pela mudança, fazer o que depender de nós para melhorar a nossa situação atual. Porém, se apesar dos nossos esforços não conseguirmos fazê-lo, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação nossos males passageiros. Se Deus não quisesse que os sofrimentos corporais fossem amenizados ou dissipados em certos casos, Ele não teria posto os meios de curá-los à nossa disposição. Sua previdente solicitude a esse respeito, de acordo com o nosso instinto de conservação, indica que é nosso dever procurá-los e aplicá-los. Ao lado da medicação comum elaborada pela ciência, o magnetismo nos faz conhecer o poder da ação fluídica, pois o Espiritismo veio nos revelar uma outra força na mediunidade, curadora e na influência da prece. Na influência da prece. Ver adiante notícia sobre a mediunidade curadora. Muito bem. Faz a nossa prece, por favor, Elineia. Você pode? Senhor Deus, nosso Pai, de pura misericórdia, Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre amoroso, nós agradecemos por estar essa manhã na Tua presença, estudando mais o Teu Evangelho. Nós agradecemos a espiritualidade amiga, que nos intui, nos ampara. Nós agradecemos a Allan Kardec por nos dar essa obra, que possamos tirar um bom aprendizado dela. Nós agradecemos ao Seu altivo, a Dona Lourdinha, Cidinha, Elvira, Neuza e todos os demais da coluna de espírito que sustentam o nosso CEAP. Agradecemos a Jesus, mas é em nome do amor, em nome de Deus, nosso Pai, que damos por iniciados estudos em torno do Evangelho da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, a gente vê pelos doentes, né? Como todo mundo, a maioria já sabe, né? Quem está chegando às vezes pela internet
pode ser que não tenha assistido ainda, essa coletânea de preces espíritas são preces que Kardec foi recolhendo ao longo do trabalho dele até o Evangelho, e aí ele colocou algumas, né, de modo que servissem de exemplo. Não precisa exatamente ter essas mesmas palavras, porque estava tudo começando ainda e a gente não tinha, né? E até hoje em dia, quando a gente às vezes está tão confusa, né, eu falo sempre isso, porque é importante. Está confusa, não sabe, ai meu Deus, não sei nem como é que eu vou rezar, minha cabeça está tão... Vai lá no Evangelho, vai lá no final, capítulo 28, ali, aí como a gente está vendo, prece pelos doentes, a gente já viu prece por quem tem aflição, prece para quem já desencarnou, isso tudo a gente já viu. E isso é importante a gente saber, conhecer, para a gente se valer nesses momentos de grandes aflições. E a prece pelos doentes, né? De primeiro a gente tem que botar na cabeça, né, que nós somos espíritos imortais, né? Nós somos espíritos imortais que estamos tendo uma vivência no mundo corporal, nesse mundo material, através desse nosso corpo físico. E a gente já viu lá atrás a beça, né? A questão do perispírito. Para fazer essa relação entre esse espírito e essa matéria densa, que é o corpo físico, a matéria grosseira, tem aí um elemento chamado perispírito, né? Que até o Newton fala, é o corpo do espírito, mais vulgarmente falando, para ficar mais simples, que vai fazer essa ligação, que não é de uma matéria grosseira, como a do corpo físico, mas também é matéria. Mas como é uma matéria muito sutil, muito assim, vamos dizer, delicada, entre aspas, né? Claro que tem espíritos que têm um perispírito mais adensado por causa da inferioridade, mas mesmo assim não é igual um corpo físico, né? Essa matéria do perispírito. E aí a gente não pode esquecer disso para a gente poder entender o mecanismo das doenças. Lembram lá que semana passada a gente viu que as coisas que nós passamos, né? No capítulo 5º aqui, Bem-aventurados aflitos, a gente já viu causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. Eu estou passando por um problema, eu olho para a minha vida, não tem nada na minha vida agora que me tenha feito ter esse problema, então é anterior. Se eu estou olhando para a minha vida, não, realmente, ali quando eu era mais nova, eu tomei uma decisão errada, né? Fui por um caminho que não foi muito bom, agora eu estou colhendo os frutos através do sofrimento. E aí eles colocam, né, Kardec coloca, porque antes de cada prece, né, de cada item, sempre tem uma explicação de Kardec, fazendo como se fosse um apanhado do que já foi falado lá no Evangelho na frente, né? Então, Kardec diz aqui, as doenças fazem parte das provas e da vicissitude da vida terrestre. A gente não pode esquecer que nós estamos reencarnados num mundo de expiações e provas, né? Então, a fase das provas, posso dizer, a gente pode colocar aqui também, dentro dessa prova, até a questão da expiação, né? Porque, às vezes, num passado, em várias encarnações passadas aí, eu cometi um ato, né? Às vezes eu, né, dei um veneno para uma pessoa, para matar uma pessoa. Aí, hoje, às vezes, eu sofro essas consequências no meu próprio corpo físico, né? Então, pode ser várias situações, a gente não sabe. E das vicissitudes da vida terrestre, que é, nós somos, né, como eu falei, corpo físico é matéria. Aí a gente vai, tem a questão toda climática, a questão do cansaço, né? A questão também que muitas vezes a gente não respeita o nosso corpo, né? Como a gente já viu lá também aqui no Evangelho, cuidar do corpo e do espírito. É importante cuidar dos dois, a gente, né, se alimentar corretamente na medida do possível e ter aí uma vida saudável também, tudo no equilíbrio, nada assim descambelado para um lado de culto ao corpo, né? Então, são inerentes à grosseria da nossa natureza material. Entenderam isso? Vocês entenderam? Então, o que é inerente? Tem a ver, como eu falei, nossa natureza material, né? E a inferioridade do mundo que habitamos. Nós habitamos um mundo, moramos num mundo de expiações e provas, então vai ter isso aí. As paixões e os excessos deixam em nós germes malsãos, muitas vezes hereditários. Quer dizer, às vezes eu tenho esse problema do vício da bebida, do vício de outros vícios, e aí eu vou destruindo meu corpo físico, né? E às vezes essa questão de vícios, essa questão até
de alguns comportamentos meus acabam até passando para os meus descendentes, né? Porque dependendo da lesão que pode passar. O que você acha, doutor Giovanni? Ah, ligou? Bom dia. Bom dia. Bom dia. No caso, bom dia. Fala mais perto do No microfone. caso de algumas doenças, Ah. por exemplo, algumas doenças sexualmente transmissíveis podem passar de geração. Não que elas sejam geneticamente transmitidas, mas elas transmitem durante o ato da gestação. Durante a gestação, HIV, né? Ah, exato. Muito sífilis, bom. eles podem ser transmitidas pela gestação. E são adquiridas pela geração anterior. Às vezes, antigamente, quando não havia tratamento, eram gerações e gerações de sifilíticos, né? Ah, da questão da sífilis, é verdade, não tinha né, o tratamento, não tinha nem como descobrir, né? Aí ia passando, né? Através de um relacionamento, às vezes, desregrado, né? Aí a pessoa ficava e gerava filho, né? um ser com sífilis, e aí a pessoa não sabia e ia propagando isso, é verdade, bem lembrado. E, através da epigenética, nós sabemos que algumas doenças, como câncer, podem ser estimuladas pelo comportamento, pela alimentação, pela exposição aos elementos. Tudo isso pode defragrar genes oncológicos que a pessoa, porventura, tenha, ou não. Pode ativar genes que estão inativos. Ah, sim, sim, E interessante. isso é passado de geração em geração. Então, por exemplo, na África, quando eles não se alimentavam de carne cozida, era praticamente carne crua, coleta de plantas e raízes e sementes, a incidência de câncer de cólon Do intestino, intestinal, né? intestino, era praticamente nula. Depois disso, quando adquirimos os mesmos hábitos do Ocidente, aumentou a incidência de câncer de colo. No Japão, de intestino, né? No Japão, é comum o câncer de estômago, principalmente por causa do chá Muito quente que eles né? consomem. O arroz muito quente, né? Que eles consomem frequentemente. E aí eles são obrigados, a partir de 40 anos de idade, a fazer endoscopias anuais para detecção de câncer de estômago. E isso é uma característica alimentar que propicia doença, né? Então, nem todos os fatores genéticos são expressos, mas às vezes nossa conduta, nossa atitude, nossa alimentação, nossos hábitos de vida propiciam que esse gene se manifeste. Então, numa geração, você pode ter câncer porque tem determinados hábitos. A outra geração não tem esses hábitos, não vai ter essa doença. Inclusive essa questão que você ia falar, que eu ia falar mesmo, que às vezes a pessoa, né, reencarna até com genes do câncer, vamos dizer assim, mas pela própria conduta dela, às vezes, né, pelo trabalho no bem, pelo cuidado, às vezes, muitas vezes eu já ouvi vários casos que não desenvolvem, não é isso? E, por exemplo, o caso da mulher. A mulher até a década de 50, ela tinha uma incidência menor de câncer de pulmão e tinha uma incidência menor de doenças coronarianas. À medida que ela passou a sair de casa para ir trabalhar e adquiriu determinados hábitos, como, por exemplo, fumar, a incidência de câncer de pulmão se aproximou da incidência Do homem. de câncer de pulmão no homem. Então, quer dizer, são hábitos adquiridos. Sim, muito bem. Que não propiciam tem. doença. Exatamente, que são aqueles hábitos que a gente adquiriu nessa encarnação mesmo que vão trazendo doença para todos nós, né? É o que falou ali, né? Que você falou, nos mundos mais avançados, física ou moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo não é minado silenciosamente pelo dano das paixões. Aqui ele recomenda que a gente vá lá no capítulo 3º,
No item 9, falando sobre os mundos superiores e mundos inferiores, dos vários tipos de mundo. Com o mundo mais elevado que o nosso, não vai ter esses danos das paixões, porque os espíritos ali reencarnados não vão estar subjugados aí pelas paixões. Quer falar alguma coisa, Linéia? Sobre essa parte de doença aí? Tudo entendido. Então, é preciso, portanto, nos resignarmos a sofrer as consequências do meio em que a nossa inferioridade nos coloca, né? É esse meio que a gente está vivendo aí, estressante, como né, nosso companheiro falou aqui, por conta de uma série de hábitos que a gente vai adquirindo e a gente tem que viver aí, né? Até que tenhamos mérito para mudar de situação, conforme a gente for evoluindo, se melhorando. E isso não nos deve impedir de, enquanto esperamos pela mudança, fazer o que depende de nós para melhorar a nossa situação atual. Quer dizer, como a gente está falando aqui, cuidar do corpo e do espírito, né? Ver a parte espiritual, se cuidar, cuidar da sua mente, trabalhar sempre, né? Se não for um trabalho material, físico, o trabalho no bem, trabalho espiritual, se não for um trabalho que vai receber, porque às vezes está aposentado, né? Né? A gente vê quantas pessoas chegarem aqui, né, Elinéia, com depressões assim gravíssimas, né? Porque às vezes criou os filhos, os netos também já estão grandes, não tem mais o que fazer. Aí cai na depressão, né? Porque nós fomos feitos para o trabalho, gente. Apesar das pessoas acharem que não, né, Elinéia? Mas nós somos seres ativos. Todo o nosso organismo é para isso, para a gente estar o tempo todo, né, nessa... Claro que tem aquele período de sono físico que é necessário para reparar o nosso corpo e também para nós espíritos temos, vamos dizer assim, um alívio, né? Ficar um pouquinho fora do escafandro, né? Daquele negócio que o mergulhador usa. Não tem aqueles filmes, vocês já viram? Que o homem vai lá no fundo do mar com aquela roupa, aquele negócio. Nosso corpo físico é assim, é um peso. Então, aquelas horinhas que a gente dorme, né? Naturalmente, se nós fizermos uma prece, pedindo para trabalhar no bem, para encontrar os bons espíritos, a gente vai. Agora, se a gente dormir assistindo uma novela que está cheia de coisas ruins, um filme violento, ou tem pessoas que, infelizmente, caem nesse vício horrível, que é o vício da pornografia, que faz muito mal, sim. Eu sei que tem pessoas até intelectualizadas que gostam disso, mas já existem estudos dizendo que isso destrói famílias e destrói realmente. Porque a percepção muda. Então, você se vulgariza, né? Então, assim, é muito sério isso. São consequências muito sérias. Aí vai para onde quando dormir? Vai lá. Para o mundo inferiorizado dos espíritos que vão pegar. A gente vai, quando a gente sair um pouquinho do corpo físico, os espíritos vêm, né, e pegam ali. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Lembrando que quando a gente dorme, o espírito não sai do corpo, não desprende. A gente fica ligado através de um prolongamento aí, que é o corpo, que é o cordão fluídico, que vai ligar nós, espíritos, com o nosso perispírito, ao nosso corpo físico. Que se houver o rompimento desse cordão, vai haver aí a separação, o desencarne, né? Não necessariamente o desencarne, mas esse rompimento, né? Então, mas apesar de tudo isso que a gente tem, a gente pode pedir, né? A gente pode pedir, sim, para a gente conseguir melhorar a nossa saúde física, mesmo que eu saiba que às vezes os espíritos falam que um câncer, olha, isso foi consequência do seu passado. A gente às vezes, mesmo que a gente saiba que tem doenças que são, né, que alguns estudiosos falam que são doenças kármicas. Eu não gosto muito desse termo não, porque eu acho que dá muito um fatalismo. Mas, enfim, são doenças que às vezes vêm de outras, né, de comportamentos nossos em existências pré-existentes, anteriores. A gente pode orar, sim, pedindo o alívio das nossas dores, pedindo, se possível, a cura, né, pedindo, se possível, a força, né? E a gente pode, assim, sempre pedir, rogar, né, aos espíritos do bem, o nosso anjo guardião, a Jesus, o alívio dos nossos males, né? Não quer dizer
que a gente vai ter aquilo ali apagado, né? Como eu falei, na verdade é porque a gente tem dificuldade de entender que na maioria das vezes a doença do corpo físico é a cura do espírito. Então, hoje, por exemplo, que é o dia do tratamento de cura, né? Muitos casos de cura acontecem, né? Mas muitos casos não acontecem, porque aquela doença do corpo físico é a cura para o espírito. Então, o que acontece? O espírito cometeu lá um ato no passado, lesionou o perispírito, e aí vai reencarnar com um corpo com aquela doença ali. Porque para ele vai ser o que chamam de expurgar, por isso que chama de expiação. Você vai expurgar, você vai colocar para fora do seu perispírito, vai passar ali para o corpo físico. Entretanto, o passe de cura vai servir para quê? Para dar fortalecimento, para dar ânimo, para ajudar depois no desprendimento, né? Para ser mais fácil para o espírito ser socorrido. Então, passe de cura não é milagre, porque milagre não existe. A passe de cura vai dar o alívio. Pode curar? Pode. Porque às vezes a doença não está no espírito, às vezes é a doença do corpo físico que não foi tratado por esses fatores que nós já citamos aqui, né? Às vezes, como a gente vai ver depois lá no caso dos obsidiados, por isso também que eu acho que Kardec colocou junto, que uma coisa está intrínseca na outra. Muitas doenças são obsessões. Né? A gente já viu vários e vários casos, né, que chegam aqui na casa, vários e vários casos que a gente vê na literatura espírita, o caso da Dona Ivone, que já foi socorrida lá no Recordações da Mediunidade, que está sendo estudado quinta-feira, às 5 horas da tarde, né, que um parente lá dela estava ficando doente, levando tudo quanto é médico, não achava cura, quando ela foi lá, estava cheio de obsessor lá. Né? Então, a gente vê vários casos assim. Então, aí sim. Mas sempre é válido a gente pedir. Sim, fala, Neia, pode falar. Aqui no final desse parágrafo que está, o Espiritismo, se apesar dos nossos esforços não conseguirmos fazê-lo, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação nossos males passageiros. A resignação é porque, como você disse, às vezes tem que passar pelaquela doença. Entendeu? Não, mas a cura é para o espírito. Exato, é isso aí, a cura para o espírito. A gente conseguir entender isso, né? É difícil. O que é resignação, Giovanni? O que você acha que é resignação? Explica aí para gente. Está desligado, eu acho. Ser resignado é aceitar as dificuldades, as adversidades que o destino nos traz. Mas isso não significa ser passivo diante, aceitar essas dificuldades sem procurar soluções para esses problemas, né? Então, resignar é aceitar os desígnios, vamos dizer assim. Essa questão de destino é assim, né, como a gente está falando. Na verdade, entendo isso aí, destino como lei de causa e efeito, né, vamos dizer assim, né, de certa maneira, né, e também o que a gente está fazendo aí. Né, e a resignação, como o nosso companheiro falou, é a gente aceitar o que a gente não pode modificar. A resignação não é ficar deitado na cama, meu Deus, eu sou espírito imortal, vou morrer mesmo, não tem jeito. Não, a gente tem que buscar o tratamento, buscar o alívio, buscar também se instruir, porque a gente vê quantas pessoas aí que no final da vida descobriram doenças que foram despertamento para que ela se voltasse para o lado espiritual. Né? Então, a gente vê aí casos e casos. Sempre a gente tem aí a nossa solicitação atendida. Né? Porque, às vezes, a pessoa vem em busca do tratamento imediato. Exato. Entendeu? Mas não é sempre. Porque aquela história, né? A gente tem que entender que nós somos espíritos imortais, que a morte não existe, que a vida importante é a vida futura, que é a vida, né, no mundo espiritual. Porém, nós temos que passar por esse estágio aqui na Terra, né, no mundo de expiações e provas, porque é necessário para a gente como espírito. Porque a gente tem aí
que fazer algumas coisas, se que está né, a nossa reparação, né? Ou a gente espiar, ou a gente reparar, geralmente os dois juntos, né? Tudo junto, mas a gente tem um porquê da gente estar aqui. Então, sempre a gente fala, tá reencarnado, não importa o problema, tudo passa. Busca ajuda no centro espírita, lá no médico também, porque é necessário, como está aqui nesse último parágrafo, né? Quando Kardec coloca ao lado da medicação comum, elaborado pela ciência. Então, a gente jamais manda ninguém parar de tomar remédio, porque tem que tratar o remédio físico, vai para o corpo físico, não é isso? O passe é o quê? O magnetismo, que ele está falando aqui, né? O magnetismo, a transfusão, né, do fluido do médium, do fluido do espírito que passa pelo médium para ir também, às vezes vai diretamente, dependendo aí do caso, né? Então, a gente vê aí, né, o Espiritismo veio nos revelar uma outra força na mediunidade curadora. A mediunidade curadora é a que é utilizada nesses trabalhos. Claro que a gente sabe, que, segundo o Altivo nos falava, que o médium, o que é o médium curador? É aquele que nele mesmo tem esse fluido curador, não é isso? É o fluido dele que cura, que tem essa ação potente. Mas isso é muito raro. Geralmente, o que é utilizado ali nos passes de cura são médiums de efeito físico. Então, a pessoa está com muito fluido, né? O que é médium de efeito físico? Vai realizar os efeitos, pode mexer em casa uma torneira que liga, né? Uma coisa que cai na cabeça da outra, e a gente vê vários exemplos, né, Linéia? Por aí. E aí, vem para cá, direciona esse fluido todo que a gente tem, para ajudar na cura ali. Porque o que é a ação da cura, né? Dizem os espíritos, é a substituição de uma molécula malsã por uma sã, traduzindo para o nosso português hoje em dia. Substituindo uma molécula que está doente, dali do perispírito, né, que vai atuar no corpo físico, por uma sã, uma que está boa, que vai ser doada através desse fluido que vai sair, né, que vai vir passar pelo médium e vai ser doado, né? Então, é isso. Por isso que é importante o médium que trabalha principalmente, para todos nós médiums, mas que trabalha na cura principalmente também, está sempre procurando buscar, né, se abster de certas substâncias, né, no dia do trabalho da cura, se abster de se aborrecer. É difícil, mas a gente vai assim, botando na cabeça, né? Não, hoje não. Hoje eu não vou aceitar a provocação, né? Não. E é justamente nesse dia, né, Liné, que a gente... na sexta-feira. O que acontece? Como a gente está aqui praticamente todo dia, ela está todo dia, né? Que ela vem mais que eu, é todo dia a provocação. Mas nós somos felizes. Nós somos bem-aventurados, porque bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por amor ao meu nome. Gente, já pararam para pensar nisso? Não é bonito? Né? Eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo Dutra falando sobre Paulo, Estevão, aquele livro, né? Eu até peguei para reler. Que ele diz ali que tem uma parte que Paulo vai relatar tudo que ele sofreu, que o casal que ele tanto amava, que ele tanto gostava, que ajudou ele no deserto lá, que ele ficou 3 anos com esse casal, a Prisca e o Áquila, que eles eram cristãos e ajudaram muito Paulo de Tarso. Aí ela estava contando, né, que ela estava lá na casa dela, e aí ela veio, o pessoal romano, e vão perseguir ela, né, que fez uma série de coisas com ela, e ela contando aquilo com alegria, né? Tipo assim, eu dei o meu testemunho, né? E a gente pensa assim, misericórdia, a gente faz uma reclamação, a gente sofre às vezes uma coisinha, aí a gente acha que é o quê? Que está sendo perseguido. Estou sendo perseguido. Né? E ali é Paulo contando também toda a perseguição que ele sofreu, e eles felizes, eles exultando. Paulo exultava lá no livro, exultava, contando ali que ele deu o testemunho. Né? A gente não precisa mais dar esse testemunho físico, às vezes até dá, né? Mas a gente está dando o testemunho espiritual.
Continuar seguindo o caminho do bem sem olhar para trás. Ah, mas o fulano faz. Você não é o fulano. Sempre a gente fala isso para o filho, né, Linéia? Verdade. Mãe, mas o fulano vai. Como é que é o nome da mãe do fulano? Como é que é o meu nome? Então, pois é. Você é minha filha, você vai seguir do meu, né? E a gente, eu sinto assim, eu sinto uma pressão, não sei se vocês sentem, né? Essa pressão que a gente tem para a gente ceder, sabe? Tipo assim, como se que nós estamos vivendo num momento em que a gente é o errado, que a gente é o doente. E não é isso. Pelo contrário, é essa inversão de valores, né? A inversão de que o que é bom é você seguir essas paixões, quando essas paixões trazem as doenças da alma. Nunca teve tanto caso de suicídio, de depressão, de jovens que estão nas drogas. Antigamente era uma coisa tão rara, hoje em dia é comum, infelizmente, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Rosângela, você está com uma cara de que quer falar alguma coisa. Quer não? Quer falar, Giovânia? Quer, né? Então, vamos lá no modelo da prece. Então, você vai fazer a prece quando você estiver doente? Quando estiver doente, tem que fazer as preces. Tem que fazer. Prece dita pelo doente. Então, essa prece aí, está entre parênteses, dita pelo doente. Quer dizer, é uma prece que o próprio doente vai fazer para ele mesmo. Pode ler, Linéia, por favor. Senhor, Tu és todo justiça. Portanto, a doença que entendestes de me enviar, por certo a mereci, porque jamais fazes sofrer sem que haja uma causa. Eu me entrego à tua divina misericórdia para a minha cura. Se for do teu desejo me devolver a saúde, que o teu santo nome seja bendito. Se, ao contrário, ainda devo sofrer, que ele seja bendito da mesma forma. Eu me submeto aos teus divinos desígnios, sem lamentações, porque tudo o que fazes só pode ter por objetivo o bem das tuas criaturas. Faz, ó meu Deus, com que esta doença seja para mim uma advertência salutar, que me faça refletir sobre minha própria existência, e eu a aceito como uma expiação do passado e como uma prova para a minha fé e a minha submissão à tua santa vontade. Ver a prece de item 40. Muito bem. A prece de item 40 é a prevendo a morte próxima. Se a pessoa for, né, não tiver cura. O que você me diz aí dessa prece, Linéia? O que você achou da prece? Resignado. Resignação, né? Resignação. Então, ali, né? A doença que entendeste de me enviar, por certo, eu merecia. Esse entendeste de me enviar não quer dizer que Deus castiga, não, gente. É uma maneira de falar, entendeu? Porque, na verdade, somos nós que nos castigamos, entre aspas, porque está na nossa consciência a lei de Deus, então, quando a gente se afasta, a gente é infeliz. Ok, se for do teu desejo me devolver a saúde, que o teu santo nome seja bendito. Se, ao contrário, ainda devo sofrer, que ele seja bendito da mesma forma. Não, é isso aí, muito bem. É a resignação. Então, não é achando, né? Ah, meu Deus, tem que ficar bom, porque eu sou muito boa, eu não mereço. Né? É muito engraçado, né? A gente vê isso. Ah, não mereço o que eu estou passando, sou tão boazinha. Então, quando a gente não merece, que a gente fala que não merece o que está passando, a gente está dizendo para Deus, eu não aceito. Está se revoltando contra Deus. Sim. Não está, né? Não está sendo resignado, né, Linéia? Como você falou. E aí vai ser um problema, porque a doença vai continuar, vai piorar, porque como a gente não aceita, a gente se revolta, a gente sai da sintonia dos bons espíritos que querem nos auxiliar, e aquilo ali vai cada vez mais, né, se somando. É que nem quando você está aqui na palestra, aí o palestrante começa a reunião, aí você fala assim, a Eloá tinha que estar aqui ouvindo isso.
É a mesma coisa que a doença. Se veio para você, era para você, não era para outra pessoa. Exatamente, A exatamente. pessoa fala, não, eu não mereço, isso não é justo. Como é que você não merece, não é justo? Está contigo. É aquela história. Por isso que as forças das trevas fazem? Eles vêm ao longo dos séculos, né, tirando a ideia de Deus da nossa mente, para a gente ficar afastada de Deus, e humanizando Deus como se fosse uma pessoa que é má, que é boa, que aí vai trazer coisa ruim, então é má, né? E aí a gente vai se afastando de Deus, perdendo esse contato, e a gente vai se afundando cada vez mais na nossa materialidade, nas nossas paixões, como nossa amiga colocou, né? Se está em mim, se veio para mim, é porque foi permitido por algum motivo, né? Então a gente vê aí, né, esses exemplos que a gente tem, né, de vários trabalhadores, né, de que socorreram doentes ao longo da história toda e não ficaram doentes, né? Você vê mesmo nos apóstolos, na Casa do Caminho, que Pedro fundou lá para socorrer os leprosos, né? Que antigamente não tinha muito estudo, então quase todas as doenças de pele eram consideradas lepras e eram tratados como lepra, né? E a pessoa era jogada, né, no Vale dos Imundos, no Vale dos Leprosos. Então, os discípulos cuidavam, né? As meninas, vocês querem perguntar alguma coisa? Vamos lá. Então, os discípulos cuidavam. A mesma coisa somos nós, né? Nós temos que socorrer, sim. Sabe? Se tiver no nosso caminho, a gente pode desencarnar por aquilo, mas se não tiver, não vamos desencarnar, porque a gente está trabalhando no bem, né? Então, tem até um caso que Madre Teresa de Calcutá conta no livro da biografia dela, não sei se vocês conhecem, que ela tinha lá, né, porque na Índia tem essa coisa da religião deles, achar que é o karma, vai morrer assim. Então, quando a pessoa fica doente ou fica velha, eles colocam no meio da rua para morrer. É o karma da pessoa, isso não tem jeito, e não é assim, né? A gente tem que tratar, a gente tem que auxiliar. E aí, ela fazia esse serviço de pegar essas pessoas da rua e tratar, enfim, ela conseguiu. E ela tinha uma freira que trabalhava com ela, e ela fundou também aquele hospital se eu não me engano, primeiro o hospital de aidéticos, né? Socorro aos aidéticos, não foi isso? Em Nova York, que aí ela foi até chamada pelo prefeito de Nova York, se eu não me engano, para fazer esse hospital, cuidar lá dos doentes. Isso aí quando não tinha nenhum tratamento para AIDS, né? Era uma coisa muito, muito violenta. Hoje em dia já tem alguns tratamentos. E aí essa enfermeira, tinha um rapaz lá que se apaixonou por essa enfermeira, confundiu, né? E ela sempre falando coisas boas, né? Tentando tirar isso da cabeça dele, porque ela era votada ao sacerdócio, então não tinha nada ali, era por socorro mesmo. Mas aí, certa feita lá, ele com raiva dela, o que ele fez? Ele conseguiu uma seringa com o sangue dele e injetou, né? Nela o sangue dele, né? Injetou nela sangue com AIDS, contaminado, né? Que era o meio de contaminação, através do sangue. E na hora, depois ela contando, né, que está na história do livro da Madre Teresa lá, que aí ela pensou na hora, meu Deus, e agora? Que seja feita a tua vontade, Senhor. Se eu tiver que morrer dessa doença, que eu morra. Então, na hora, ela teve a fé. O que aconteceu? Ela fez vários exames durante vários anos e não foi contaminada. Então, aí, inclusive, esse caso dela foi um caso que serviu de estudo, porque eles foram investigar, né? Os cientistas não entenderam a fé, a questão da fé. Foram estudar por que ela não se contaminou, né? E a partir daí uma série de estudos, mas isso daí é um exemplo para a gente. Para a gente olhar, porque fulano está com uma doença tal, não vou nem chegar perto. Aí está o fulano lá, passando necessidade, sabe? Porque claro que eu não vou pegar na rua que está uma pessoa caída aqui, não estou sendo hipócrita de dizer, vai lá, porque a gente ainda não tem a fortaleza moral para fazer isso, a gente sozinha. Mas a gente pode buscar ajuda, a gente pode ver, a gente pode analisar, né?
pode encaminhar aqui para o centro espírita ou para outro lugar que tem, né, de repente uma assistência. Enfim, tem sempre alguma coisa que a gente pode fazer. Quando a gente vê, por exemplo, nesses casos que eu falei, a gente não vai parar de noite uma mulher sozinha. Não estou sendo hipócrita, gente. A gente não vai, né? É muito, muito, muito complicado porque a gente ainda não tem fortaleza moral para conseguir isso. A gente ora, pede a Deus, os bons espíritos, que alguém consiga socorrer ali, né? Então a gente tem que pedir sempre orar, como a gente já viu, né? Então, a importância da resignação nesse processo aí da nossa cura, né? E da nossa modificação também, né? Porque, por exemplo, a pessoa às vezes vem com um problema de saúde. A gente chega aqui com um problema de saúde. Aí a gente vai lá, vai, toma os passes de cura, né? A espiritualidade fala, sei lá, 6 passes de cura, um exemplo. Só que tem o passe de cura, mas tem que vir ao sábado na reunião pública. Né? Aí, antigamente, quando as pessoas falam, é porque faz a operação e é o curativo. Não tem nada disso, não. É o passe de cura, naquele momento vai ser trocada aquela molécula malsã por uma molécula sã, entendeu? Pode ir, Rosângela, que está na tua hora. E aí, o que vai acontecer? Vai ter, sim, aquele fluido ali, mas para a gente manter aquele fluido ali, a gente tem que também se modificar o nosso pensamento, modificar a nossa vida, né? Modificar a nossa situação espiritual. Então, no sábado, no estudo, somente através do estudo, que a gente modifica o nosso pensamento. E como a gente já viu lá, a doença, muitas vezes, é causada pela nossa postura, tanto de pensamento quanto de ações. Então, não adianta a gente ficar achando assim que vai vir aqui, vai tomar o passe de cura. Tem pessoas que pegam, antigamente acontecia isso, né, Linéia? Quando você não ficava ali. Vem, toma o passe de cura, toma água fluidificada e sai correndo para casa. Aí Acontecia muito isso. Aí vai dizer o quê? Que no fez efeito. Né? Aí quando vinha perguntar, sabe quem é o dono do carro tal? Aí eu falava, você fez o tratamento, você passou pela sala da cura? Sim, tem que assistir a reunião pública, só pode ir depois da reunião, porque é a continuação do tratamento. Exatamente, a continuação. Aqui, na verdade, é que a gente não porque ali, o que acontece? Ali dentro da sala de cura, a gente tem mais a questão física, né? Da movimentação e tudo mais, o ambiente. Mas aqui na reunião pública acontece muitas curas que a gente não sabe que acontece. Né? Então, assim, os espíritos sempre, o doutor Herman sempre falava lá no centro que eu trabalhava, que era isso. A gente estudava, eu fiz parte de vários estudos do medicina espiritual, o Newton também fez, do encontro de medicina espiritual, e a gente estudava muito sobre isso, e eles diziam que a gente está aqui na reunião, a gente está nos estudos, gente, a gente não se engane, não. A gente está sendo tratado. Está sendo tratado, tanto a gente que está aqui, quanto quem está também pela internet, se tiver fé. A gente não tem nem de um tamanho de um grão de mostarda, né? Mas pelo menos alguma coisinha nessa hora, sabe? Porque é somente através da fé que a gente vai se modificando. Fala, Giovanni, quer falar? É interessante como, por exemplo, o passe... Fala mais perto do microfone. É interessante como o passe administrado no ambiente hospitalar modifica o comportamento e o prognóstico dos pacientes. Até mesmo criaturas que não têm consciência do que está acontecendo, que são pacientes em coma, ou então seres vivos que não têm inteligência para compreender o que é aquilo, como, por exemplo, ratos de laboratório, têm uma melhora após o passe. Então, quer dizer, existe alguma coisa que é transmitida. Aqui a gente está falando de mediunidade de cura. Mesmo que não seja mediunidade de cura... O próprio magnetismo. O próprio magnetismo, a própria energia de cada pessoa que esteja bem, que esteja equilibrada, parece ter uma influência sobre a outra pessoa. Exatamente, com ela certeza. estando consciente ou não. Então, não é somente uma questão de eu estou achando que eu estou bem. E aí não é uma influenciação, não é um placebo. O próprio não estando É medido, isso foi feito estudos, né? Sim. Foi feito estudos e foi medido. A gente tem vários estudos nesse sentido, que após o tratamento dos passes em hospitais, né, como o nosso companheiro está relatando aqui,
houve a mudança, né, do tratamento, né, fazer um progresso no tratamento. Isso, Né? e a Associação Médica Espírita está ativamente pesquisando nessa área, né? Sim, sim. Muita coisa está sendo feita. Muita coisa, vários livros publicados, vários estudos publicados, estudos sérios, publicados inclusive em âmbito internacional da Associação Médico Espírita. Né? São médicos que são espíritas, médicos, profissionais da área de saúde de modo geral, né? Que se reúnem aí para estudar, né? Para justamente provar os efeitos aí desses passes. Né? Muito bem. Vamos continuar agora para Sim. um doente. Prece para um doente. Meu Deus, os teus desígnios são impenetráveis, e na tua sabedoria entendeste que fosse atingido pela doença. Eu te suplico, lança um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e digna-te de fazer com que eles tenham fim. Bons espíritos, ministro do Todo-Poderoso, eu vos peço, reforçai o meu desejo de aliviá-lo. Dirige meu pensamento para que ele possa derramar-se como um bálsamo salutar sobre o seu corpo e como consolação sobre a sua alma. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dá-lhe forças para suportar suas dores com resignação cristã, a fim de não perder o fruto dessa prova. Ver a prece do item 57. Muito bem. Essa prece é aquela que fala sobre próximo, quando a gente está prevendo a hora da morte ali próximo. Muito bem. E agora, pelo médium curador. Prece dita pelo médium curador. Meu Deus, se resolveste te servir de mim, tão indigno que sou, eu posso curar este sofrimento. Se essa é a tua vontade, porque eu tenho fé em ti, mas sem a tua assistência eu nada posso. Permite que os bons espíritos me envolvam com o seu fluido salutar, para que eu possa transmiti-lo a este doente. E afasta de mim qualquer pensamento de orgulho e de egoísmo que poderia alterar a sua pureza. Olha que lindo, né? A gente se colocar, né? A gente que trabalha ali, mesmo que a gente não seja explicitamente, como define o livro dos médiuns, médium curador, mas a gente está trabalhando ali, está usando o nosso fluido, né? E o que ele fala ali, né? Se resolvestes de servir de mim, nós somos instrumentos tão indignos que sou, né? Então é o pensamento que todos nós que trabalhamos ali, não tem ninguém perfeito, estamos Ele muito sabe longe, que não né? é ele que está fazendo, A gente sabe que não é os ele. bons espíritos Isso, nos envolvam. exatamente. Né? Permite que os bons espíritos me envolvam com esse fluido. Então, na verdade, também, a gente que trabalha ali, a gente também está sendo envolvido por esse fluido, a gente está sendo prevenido de muitas doenças, gente. Porque até uma vez o doutor Herman chamou a atenção, doutor Herman não, o Inácio Bittencourt, que é o patrono do estudo de medicina espiritual, ele chamou a atenção. Vocês já repararam há quanto tempo vocês não ficam doentes? Aí a gente ficou assim, né? Não é que é verdade? A gente passava o tempo todo dos estudos, né, durante o ano fazendo. E é verdade. Por quê? Porque a gente está saindo da gente mesmo para procurar, de certa maneira, auxiliar o próximo, e a gente está toda hora em contato com esses fluidos, né? Dos espíritos, dos bons espíritos, passando por nós, pelo nosso organismo, né, ajudando, auxiliando a equilibrar. Por isso que é importante a gente chegar cedo, pelo amor de Deus. Quem vai fazer o tratamento espiritual, chegue cedo. Não chegue achando que vai chegar 3 horas, vai entrar. Não adianta, vai tomar o passe, mas você vai estar desequilibrado. Porque a gente tem que chegar cedo, marcar o nosso cartão, sentar ali, dar uma relaxada. Também não adianta chegar cedo e ficar lá atrás, na cantina, de bate-papo, falando do que aconteceu, das desgraças. Ah, você viu isso, você viu aquilo, e você viu aquilo no jornal e a novela ontem. Vai entrar com a cabeça toda conturbada. Então, gente, casa espírita é uma coisa muito séria. Muito séria.
é para a gente, tem alegria, espírito é alegre, a gente é alegre, né? A Elinéia que tem essa risada tão gostosa, né? Com esse sorriso aberto, né? Eu gosto muito. Então, assim, mas somos sim fraternos, alegres, mas na hora do trabalho é na hora do trabalho. Não dá para a gente chegar e ficar de tititi lá atrás, entenderam? Eu estou falando para todos nós, assistentes, médiuns, trabalhadores, para tudo. Porque a gente está atrapalhando o trabalho da casa. Não é que vai atrapalhar, que os espíritos não vão fazer, só que vão ter um trabalho maior. E aí a gente vai estar fazendo o quê? Dando trabalho para os espíritos? Olha a nossa responsabilidade. Então, que a gente possa chegar aqui cedo. Né? Por isso que a casa frisa, o médium tem que chegar aqui meia hora antes, no mínimo, para poder entrar na sala de cura. Para poder se harmonizar. Não é isso? Entrar em contato. Não é nada como é que se diz? Místico. Muito obrigada, Giovana. Não é nada místico, não. É uma questão física. A gente está com o pensamento. Pensamento é energia, lembra lá, né? No livro dos Espíritos a gente viu. Então, abaixar o pensamento, relaxar, não é isso? Quem vem do trabalho, lavar o rosto, chegar antes, lavar o rosto, né? Escovar um dente, para também não ficar dando passo na pessoa com bafo de alho. Né? Entendeu? Na medida do possível, porque às vezes não dá, a gente esquece, mas a gente lava assim mesmo, dá uma disfarçada, né? Pede ali. Porque é um cuidado, é um carinho, é uma forma de amor, faz parte da nossa tarefa. Né? Então, todo mundo que está aí nos ouvindo, que vai vir para o tratamento, cheguem cedo. Além do que atrapalha toda a logística. As pessoas, às vezes, os companheiros assistindo a reunião pública, chega aquelas pessoas bafuridas e fala alto, eu vou no banheiro. Aí vai lá atrás. Quer dizer, aí todo mundo que já tomou o seu passezinho, que está aqui dentro, fazendo aquela reflexão, toma aquele susto, né? Então, a gente tem as nossas responsabilidades, todos nós, desde o lado da formiguinha, né? Como diz lá o Haroldo, do átomo ao arcanjo, quer dizer, do ser mais inferior ao ser, né, mais elevado aí que tenha no planeta Terra. Então, alguém quer falar alguma coisa? Eu quero, como o senhor Nilton diz, né? Fofoca é coisa de mulher, né? Aí a pessoa, ele é muito engraçado, só ele. A pessoa chega, pode vir, sentar aqui no salão e se harmonizando com a casa, pode sentar ali onde as pessoas para o tratamento ficam aguardando. Mas não, fica lá fora, aí ouve uma fofoca, aí vai entrar com que pensamento para o tratamento? Exatamente, isso aí. Aí fecha os olhos, pensa em Jesus, está a pessoa pensando na fofoca que a outra acabou de contar. Exatamente. Por isso que é importante não ficar lá atrás, não ficar conversando. Desce, se harmoniza. Sim, exatamente. Né? Às vezes, se chegar muito cedo, vem a livraria está aberta, pega um livro, fica olhando, ou vai, como você falou, fazendo essa reflexão. Né? Fala, doutor. Fala. Você ligou? Ligou. Está ligado? Passe como outras terapias estão arroladas como terapias complementares. Sim. Então, desde que não vá contra o paciente, que o paciente aceite que receba essa terapia, não há problema nenhum. Então, por exemplo, você tem um ambulatório e aquela pessoa, aquele doente que se dirige àquele ambulatório, sabe que além do tratamento médico ele vai ter uma terapia complementar, ela pode ser dada, ele já aceitar aquilo e não tem nenhum viés legal. Não tem nenhuma transgressão à lei, muito pelo contrário, é previsto. É previsto, né? Por isso que a gente pode dar esse passo na casa espírita. Né? Sim, as pessoas que vêm aqui à casa espírita, por isso que a gente fisa bem. Quando também as pessoas vêm pedir a casa, né? Eu quero visita para uma pessoa, um parente que está doente. A primeira pergunta que o de direção faz, a pessoa aceita? Porque a gente não pode violar consciências. Né? Não aceita, então a gente põe aqui o nome na irradiação, faz prece, porque a gente não pode ir impor uma situação para a pessoa que está doente, acamada, né? Bem lembrado, Giovana. Mais alguma coisa? Sim. Falta 5 minutos só, a gente acabar. Lembrar que cada doente ele tem uma especificidade, ele tem uma história, a doença tem uma relação diferente para cada pessoa, tem sintomas
similares, porém diferentes. Cada pessoa tem um sintoma específico. E Obrigada, Neneia. nessa característica existem fases também, né? E é de notar que na prece a pessoa apresenta uma aceitação da doença. Ela Sim. deseja a cura, mas ela aceita se isso não for possível. Então, essa predisposição da pessoa facilita o processo de tratamento. Exatamente, foi com o que você falou sobre a resignação. Muito obrigada, a gente agora tem que encerrar por causa do outro curso. Semana que vem tem mais, a gente continua. Quer fazer a nossa prece, Lineia? Então vamos aí fechar os nossos olhos, que é bom para a gente se concentrar na prece, né? Não vai aqui nenhum misticismo. Senhor Jesus, médico dos médicos, médico de nossas almas, que nesse dia, Senhor, possamos nos lembrar do que estudamos, que possamos nos lembrar das curas que fizestes, sempre com a advertência: vais e não perques mais, para que não te suceda algo pior. Que nós possamos, nesse dia, de tanto amparo, de tanta harmonia, levar essas doces vibrações para onde formos, para os nossos lares, para quem está em casa nos ouvindo, Senhor. Derrama sobre todos esses também, Mestre querido, as bênçãos da cura do Teu amor, e que todos possam dizer, como nessa prece: Senhor, estou aqui, cura-me se for o melhor para mim, mas cura o meu espírito, eu espírito, e que possamos todos ter essa resignação de aceitar o que for melhor para nós, porque Deus, como Pai, quer sempre o melhor para todos nós. Pedimos também, Senhor, que fortaleças a direção material e espiritual dessa casa de amor, que fortaleça cada trabalhador que ainda vai vir para casa, que blinde a nossa casa dos ataques, das trevas, que todos possamos vibrar em uníssono pelo bem, pelo amor. Que seja então em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, mas que seja sobretudo em nome de Deus, nosso Pai Criador, e em nome do amor, que possamos dar por encerrados os nossos estudos da manhã de hoje do Evangelho. Graças a Deus. Graças a